Leitura do dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia. Em seguida partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era um homem eloquente, versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com muito entusiasmo, falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então, ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, expuseram-lhe o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar para Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a presença de Apolo aí foi muito útil aos fiéis. Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vô-la dará. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavras do Santo Padre. Jesus não só quer que rezemos como ele reza, mas assegura-nos que mesmo que as nossas tentativas de oração fossem completamente vãs e ineficazes, podemos sempre contar com a sua oração. Devemos estar conscientes, Jesus está a rezar por mim. Uma vez, um bom bispo disse-me que no momento muito mau da sua vida e de uma grande provação, um momento de escuridão, ele na basílica, olhou para alto e viu esta frase escrita: eu, Pedro, rezarei por ti. E isso deu-lhe força e conforto. Acontece sempre, todas as vezes que cada um de nós sabe que Jesus reza por nós. Jesus reza por nós. Neste momento. Fazei este exercício de memória de repetir isto. Quando há alguma dificuldade, quando se está na órbita das distrações, Jesus está a rezar por mim. Mas será verdade, Padre? É verdade, disse-o ele mesmo. Não esqueçamos que o que sustenta cada um de nós na vida é a oração de Jesus por todos nós, com nome e sobrenome, perante o Pai, mostrando-lhe as feridas que são o preço da nossa salvação. Sustentadas pela oração de Jesus, as nossas tímidas preces apoiam-se nas asas da águia e elevam-se ao céu. São Bernardino de Sena, presbítero franciscano. São Bernardino de Sena, século XVS. Bernardino de Sena, século XV. As suas pregações populares eram um fenômeno de massa. Gênova, Milão, Veneza, Roma. Multidões eram atraídas por um frade franzino, capaz de explicar o Evangelho na língua do povo. Fazia vibrar o coração seja de um papa seja de uma dona de casa, utilizando piadas fogosas para iluminar a fé. Bernardino era um fenômeno coletivo. Ele antecipou muitos tempos. Viveu na primeira metade do século XV, a ponto de a sua eloquência chegar a estimular até invenções tecnológicas, como o uso de bandeirinhas para saber qual a direção do vento, a fim de posicionar os palanques de onde falava, para que o povo não perdesse nenhuma de suas palavras. A peste e o saio. Antes de tornar-se um arrebatador de multidões, Bernardino tinha vivido de modo bastante retirado. Ainda jovem doutor em filosofia e direito, no início tinha alergia pela ideia de ser religioso, mudou de ideia quando Sena, onde viveu como pequeno órfão, foi atingida pela peste. Transcorria o ano 1400. Bernardino tinha apenas 20 anos de idade, mas há 2 anos já fazia parte da Irmandade dos Disciplinados de Santa Maria da Scala, uma companhia de jovens flageladores. Com eles, por 4 meses prestou ajuda aos doentes contraindo a infecção. Porém, conseguiu se salvar. Esta experiência foi marcante para ele, a ponto de optar entrar para uma ordem religiosa. De fato, entrou como noviço em 1402, a fazer parte da comunidade dos franciscanos.
Após certo tempo, foi transferido para o convento de Saggiano, na encosta meridional do Monte Amiata. A comunidade, que pertencia à regra da observância surgida no seio da ordem há 33 anos, era caracterizada pela absoluta pobreza e austeridade, em oposição aos conventuais mais brandos, na escola de analfabetos. Ao tornar-se sacerdote, Frei Bernardino, que andava descalço e pedia esmolas, se comprometeu para a difusão do estilo da observância. Por isso mandou construir um convento maior, na colina de Capriola, às portas de Sena, onde estudou os grandes doutores e teólogos da Igreja, sobretudo os franciscanos. Mas de qualquer forma foi o mundo dos camponeses, com o qual estava mais em contato, a aperfeiçoar a sua formação. Assim aprendeu a usar expressões, imagens vivazes e anedotas, e brincava com as pessoas, às quais dava apelidos engraçados. Estava começando a se afirmar e a ser apreciado como pregador, quando uma doença nas cordas vocais o tornou quase afônico. Após alguns anos nestas condições, Frei Bernardino decidiu pedir para ser exonerado da pregação. Mas a sua voz voltou a ser não só nítida, mas também musical e penetrante, rico em modulações. Na terra nua. Nestas alturas começou a fase das suas longas viagens, indo de uma cidade a outra, atravessando quase toda a Itália. Em 1438 foi encarregado pelo ministro-geral da Ordem Franciscana para continuar a obra de reforma. Os conventos passam de 20 para 200, todos estimulados a fazer renascer o espírito da regra de Francisco, adaptando-o às necessidades dos novos tempos. Apesar do cansaço, Bernardino empreendeu uma nova viagem, com o objetivo de chegar até ao reino de Nápoles, pregando em Perugia, Assis, Foligno, Spoleto, Rieti. Exausto, entregou-se perto da cidade de Áquila. Em 20 de maio de 1444, foi transportado em uma maca ao convento de São Francesco da cidade, onde faleceu no mesmo dia, aos 64 anos. Seu último desejo foi o mesmo do seu fundador, ser deposto na terra nua. São Áurea, mártir de Ostia. Na época do imperador Cláudio, no primeiro século, a nobre matrona romana, Áurea, que se converteu ao cristianismo, foi torturada, por não negar a sua fé. Ficou confinada em Ostia. Depois foi novamente presa e martirizada. Segundo a tradição, seu corpo foi jogado no mar, mas trazido de volta pelas ondas.